compartilhando aí para mais pessoas, deixa eu ajeitar aqui. Enquanto você vai compartilhando para mais pessoas, no TikTok nós temos uma meta de 50 mil curtidas, onde tem uma flechinha aí, você compartilha aí pelo menos para umas 10 pessoas, e você que está no Instagram também compartilha aí. Vou começar a falar agora, dando continuidade ao assunto de ontem. Por exemplo, quem não participou ontem da live, eu falei a respeito de pessoas difíceis de você conviver com elas. Só que no início da live eu perguntei se tinha algumas pessoas que são difíceis, e elas responderam que sim. E provavelmente para elas, elas acabaram ouvindo coisas que não foi muito agradável aos ouvidos, menos ainda para o coração. E a intenção não é nenhuma de chatear ninguém e nem magoar as pessoas, mas falar de forma clara para que ela possa compreender que as atitudes que ela está tendo vai ter um final ruim. Então, não adianta você ficar chateado por algo que você precisa aprender. Então, presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu quero começar a live de hoje contando para vocês uma história que, na verdade, acho que eu vi esses dias numa rede social. Uma história que fala muito bem a respeito disso que eu quero falar hoje para você, que é a respeito de relacionamento. Relacionamento, principalmente o seu relacionamento com você e depois o relacionamento com as outras pessoas. Quando você não tem relacionamento com as outras pessoas, você vai ser uma pessoa difícil. É assim que você diz, né? Então, eu quero falar para você o seguinte. Às vezes nós não percebemos as coisas que acontecem na nossa frente. Assim, olha, é claro, mas algumas pessoas elas não conseguem perceber isso. Então, presta atenção nisso aqui, olha. Esses dias eu estava olhando uma rede social e aconteceu o seguinte. Tinha um aniversário e tinha uma garotinha mais ou menos de uns 4 anos de idade, por aí, 3, 4 anos de idade, onde ela estava fazendo aniversário e era o horário de cantar os parabéns para essa criança. E estava a mãe na frente, as pessoas, e cantaram os parabéns para ela, e na hora de cortar o bolo, para quem é a primeira fatia do bolo, e aí ao invés dela dar para a mãe ou para o pai, ela deu para a babá. Ela deu a primeira fatia de bolo. Você sabe que tem uma representatividade na primeira fatia de bolo. É como se aquela pessoa representasse algo muito grande para você. Tem uma representatividade na primeira fatia do bolo. E o que acontece? Quando ela deu a primeira fatia para babá, o que acontece com a mãe? A mãe vira as costas e sai, chateada. O que é isso, William? O que você quer chegar nessa história? Eu quero chegar na mesma história que eu falei ontem. A mesma história que eu quero falar que vai ter relação com a sua vida. Então eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Olha, às vezes nós nos irritamos com coisas que você deveria aprender com o tapa na cara que você leva. Só que a maior parte das pessoas, eu venho falando isso repetidas vezes aqui nas lives, as pessoas às vezes elas não aprendem com os seus erros e elas continuam errando. Sim, William, mas numa festa de aniversário, uma criança dá o bolo para babá, a errada é a criança, não é a mãe que virou as costas. Se eu perguntar aqui para você, você acha que a criança está errada ou é a mãe? Escreve aí para mim. Qual é a sua opinião em relação a isso? Se fosse com você, assim, olha, esquece essa história que eu acabei de contar. Esquece. Pensa você. Você tem um filhinho, uma filha de 3, 4 anos de idade. O que você sentiria? Reboquinha, seja bem-vinda. Então, olha, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Você vai tirar essa lição como para qualquer outra parte da sua vida. Você vai perceber que, às vezes, dentro da sua casa, é que nem quando eu falo assim, você tem um filho pequeno e você vai muito na igreja, você é muito religiosa. E aí o seu filho de 5 anos nos fala assim, mamãe, papai, eu não acredito em Deus. O que a mãe geralmente faz? Dá um tapa, ou o pai dá um tapa, vira essa boca para lá. Calma aí. A criança ela está expressando aquilo que ela tem dentro dela. O que você tem que fazer em relação a isso? Você tem que ouvir.
Porque se a pessoa não está fazendo aquilo que você desejaria que acontecesse, é porque você está falhando. Você entende isso? Você está falhando. A pessoa, ela está te dizendo, não por palavras, às vezes não por palavras, mas por gestos. Você, mamãe, está falhando. Pai, você está falhando. Ao invés de você tomar isso na sua vida e falar, caramba, a babá está passando mais tempo com a minha filha do que eu mesmo. O que está acontecendo aqui? O papel de mãe é da mãe e do pai é o pai. Não são outras pessoas. O que você tem que perceber? Por que eu estou te falando a respeito dessa lição? Porque quando você olha, às vezes você julga, não, a mãe está errada. Só que você tem que ver isso na sua vida. Quantas vezes você vê atitudes na sua frente e você se deixa tomar pelas suas emoções e você fica com raiva, sendo que a pessoa está dizendo para você. Quando você vive esse relacionamento com pessoas difíceis, pessoas que não compreendem, pessoas que vivem magoadinhas, pessoas infantis que vivem todo o tempo achando que são vítimas do mundo, você tem que compreender algumas coisas para você, principalmente se você for assim, para você mudar essas coisas em você. E eu quero falar nesse vídeo aqui como é que você pode fazer algumas coisas para você perceber, para você saber quais são as suas falhas e como é que você pode fazer para modificar isso nos seus relacionamentos. Não somente relacionamento amoroso dentro de casa, mas relacionamento no trabalho. Então, fica comigo nesse vídeo. Vai compartilhando e vai curtindo aí também. Nós temos uma meta de 50 mil curtidas. Então, presta atenção. Olha, tem pessoas que elas não reconhecem os seus próprios erros. Não reconhecem. As coisas estão acontecendo na sua frente, mas elas não reconhecem. Elas, quando acontece algo, elas sempre olham o lado negativo das coisas e é como se os maiores problemas que acontecem na vida são delas. São dela, aliás. É como se os problemas das outras pessoas fossem sempre menores. E aí você vai perceber que se você é uma pessoa assim, ou se você convive com pessoas assim, você tem que saber lidar com isso. Se você é uma pessoa dessa forma, você tem que mudar isso em você. Mas para você mudar, você vai ter que compreender. E para você compreender, você vai ter que perceber as coisas que você faz. Você tem que sair do processo de robotização. Tem que sair do processo automático. Boa noite, minha mãe. Seja bem-vinda, viu? Então você vai perceber que tem pessoas na sua vida que, se você é essa pessoa que eu estou te falando, você não pode menosprezar o problema de outra pessoa. Quando você é uma pessoa que você se julga, principalmente, viu? Se você é uma pessoa que, se você se julga ser uma pessoa difícil, você tem que compreender, você tem dificuldades em lidar com a sua própria vida. Quando uma pessoa ela é narcisista, quando ela é uma pessoa que ela mesmo diz, olha, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa de opinião firme. Não, não é a questão de opinião firme, você é difícil, você é infantil, você não tem maturidade na sua vida. Não vem com essa história querendo dizer que você é uma pessoa de personalidade, não. Você é uma pessoa, todas as pessoas têm personalidades. Umas têm personalidades da forma com que deveria ser e outras têm personalidades difícil de lidar com outra pessoa. E você tem que ver isso como é difícil, tanto para você e para as outras pessoas que vivem com você. Você tem que dar um jeito na sua vida. Você tem que mudar algumas coisas para você parar. Você vai ver, quando você olha, você percebe que não é bom. Não é bom você viver assim, todo o tempo brigando, todo o tempo discutindo. Não, eu sou uma pessoa difícil. Pessoas dessa forma têm dificuldade de lidar com a sua própria vida. E é isso que eu quero falar para você. Por quê? Porque elas sofrem demais. Simplesmente porque elas não reconhecem o seu próprio erro. Se você não reconhece o seu próprio erro, não tem como você consertar.
Não tem como você consertar aquilo que você não reconhece em você mesmo. Você entende? Quando você vive em um lar, que na verdade não é um lar, né, mas é uma casa onde tem pessoas que você não consegue viver à vontade. Isso é muito triste. Como assim, William, viver à vontade? Você não pode ser você mesmo. Você não pode falar certas coisas. Por quê? Porque ofende. Qualquer coisa, você não sabe o que vai ofender aquela pessoa naquele momento. Se você vai fazer uma visita, isso quando tem relação com pai, filho, que você visita de vez em quando, na maioria das vezes é para você voltar chateado de lá. Teve problemas. Por quê? Porque você vai dentro, quando você chega para visitar, é como se você tem que pisar em ovos. Porque qualquer momento pode quebrar esses ovos. É tudo uma confusão. É tudo um problema. E aí você olha assim, minha nossa, que vida difícil. Então, é cada um que está fazendo a sua vida cada vez mais difícil. E se você é desse jeito, eu quero que você preste muita atenção na live que eu vou te falar. Nas coisas que eu vou te falar aqui. Quando você é uma pessoa que você tem dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, é porque você não olha, não se não coloca autocrítica em você. O que é autocrítica, William? É você perceber que você erra, que as pessoas erram, e você erra também. E se você errou sem saber, peça desculpa e está tudo bem, não vou mais fazer. É você perceber. De onde é que vem tudo isso? Presta atenção. É a partir do momento que você percebe. Você percebe que as pessoas estão se ofendendo com você. Você percebe que você também está ofendendo. Você percebe que o relacionamento não está bom com o filho, não está bom com o marido, as suas amizades também não está boa. Algo está estranho. Você precisa fazer o que com isso? Precisa mudar. Precisa mudar. E aí, olha, você vai perceber que essas pessoas, elas dizem assim, a culpa sempre é do outro. Olha, quando você tem bloqueio de vitimismo, presta atenção nisso. Quando você é uma pessoa que tem bloqueio de vitimismo, você vive se vitimizando, você vai perceber que dificilmente você vai se acusar. Dificilmente você vai ter culpa por algo. E aí você pensa o seguinte, já é um sinal, viu, para você descobrir que tem algo errado na sua vida. Quando você é uma pessoa que você é vitimista, você vai perceber que na maior parte das vezes, quando você não consegue se relacionar com pessoas, é porque você não tem autocontrole. Você acha que as pessoas têm culpa por você estar triste, você acredita que as pessoas têm culpa por você não estar realizando as coisas que você gostaria. E aí você se descontrola. Você se descontrola também porque quando é uma pessoa vitimista, essa pessoa ela também vai ter a sua estima baixa. Você está entendendo? Eu estou te falando aqui algumas coisas para você perceber. Se você é uma pessoa que você tem esse perfil, você precisa compreender que tem algumas coisas na sua vida que você tem que mudar. E você pode mudar a partir do momento que você decide fazer aquilo que você não está fazendo. Tudo em prol da sua paz. Olha, eu quero entrar a fundo agora e eu quero que você me acompanhe nisso que eu vou te falar. As pessoas, uma das coisas que Deus mais gosta, por exemplo, William, o que Deus mais gosta? A coisa que Deus mais gosta é relacionamento. Tá? Se algum dia te perguntarem isso, se você não sabia, de todas as coisas, o que Deus mais gosta? Relacionamento. Tá bom? Relacionamento. Quando você compreende que a coisa que Deus mais gosta é relacionamento,
você vai compreender que você percebe que você é diferente de outras pessoas, você tem gosto diferente e as pessoas também. Então vamos lá. Relacionamento é a coisa que Deus mais gosta. Ok, isso aqui é um ponto aqui. A outra coisa que eu tenho que perceber é que as pessoas elas são diferentes umas das outras. E às vezes eu quero e fico desanimado, às vezes eu fico insatisfeito, às vezes eu fico para baixo, às vezes eu fico decepcionado. Por quê? Porque as pessoas não são da forma com que eu gostaria que elas fossem. Você precisa aceitar as pessoas. Porque cada uma tem um jeito diferente de ser. E aí, olha, William, e o relacionamento? Pois então, eu falo sempre a respeito de drives mentais, né, que são colocados na nossa cabeça desde quando você nasce. E aceitar humilhação nunca, viu? Aceitar humilhação nunca. Aceitar a pessoa como ela é você não ficar tentando mudar as pessoas, tá? Entenda isso. Não é você aceitar humilhação, você ter que conviver com isso. Quando eu digo aceitar, compreenda. É você não ficar tentando mudar as pessoas. Porque às vezes você não consegue mudar você mesmo. Como é que você quer mudar outras pessoas? Tá bom? Só para ficar claro aí para você. Olha, é colocado um drive mental na nossa cabeça que você quer ter um bom relacionamento? Trate as pessoas da forma com que você gostaria de ser tratado. Não é assim que falam para você? Não é assim que te ensinam? Você quer ter um bom relacionamento com as pessoas? Faz o seguinte: trate ela da forma com que você gostaria de ser tratado. Isso é um drive que é errado. É um drive distorcido que é embutido na sua cabeça. Olha, o drive correto, William, qual é? Trate as pessoas da forma com que ela gostaria de ser tratada. Não é você. Compreendeu? Roda esse drive na sua mente. Você não tem que tratar as pessoas da forma com que você gostaria, porque as suas experiências são outras, os seus sentimentos são outros, as emoções que você sente são outras. Você tem que tratar as pessoas conforme elas gostariam de ser tratadas. Não do seu jeito. Não do seu jeito. Você gosta de arroz, a outra não gosta de arroz, ela só come feijão, então ofereça feijão para ela. Você vai perceber que você precisa mudar esse drive para você começar a compreender que a respeito de relacionamento. Você vai perceber que para você abrir mão, para você ter um bom relacionamento, é como se você andasse em uma via de mão dupla. Não tem como você... Imagine uma estrada na sua vida, imagine uma estrada. O relacionamento, da mesma forma que você vai, tem outra pessoa que está vindo. Então, da mesma forma com que você quer ser bem tratado, a outra pessoa também quer. Só que às vezes nenhuma das duas sabem se tratar. E aí eu vou chegar nesse ponto para você compreender o que acontece na cabeça das pessoas. Olha, falando sobre relacionamento, você precisa entender que o maior relacionamento que existe no mundo, e aí eu quero me aprofundar nisso, para você sair dessa live com tanta clareza na sua cabeça, que você vai falar assim: eu vou modificar isso na minha vida. Eu quero fazer algumas coisas que eu não estou fazendo, eu quero que você fale isso para você, até o final da live. Para minha vida melhorar. Para minha vida melhorar. O maior relacionamento que você tem que ter é com você mesmo. A primeira coisa que você tem que entender. E aí eu quero te explicar a respeito disso. Por quê? Vamos lá, deixa eu ver um negócio aqui para eu poder te explicar sobre isso.
Tá aqui, olha. Quem é esse daqui? Você. É você, né? Hoje você é amarelinho. Então vamos lá, eu quero te explicar para você compreender o que é relacionamento. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você entenda que aqui está você, aqui estão as outras pessoas. Olha, presta atenção, você é o amarelinho. Isso aqui tem que explodir a tua cabeça. Você é o amarelinho. Aqui são as outras pessoas. Mas para você ter um bom relacionamento com as pessoas, aqui em cima existe Deus. Então vamos lá. Existe Deus. Para você ter um bom relacionamento, você vai ter que, para você tratar e você amar outras pessoas, esse amor que você diz ter, e não vem falar, se você não sabe a respeito do que é o significado da palavra amor e você acredita que é essa paixão que te faz sofrer, eu já expliquei sobre isso. Isso não é amor. Isso é outra coisa. Isso se chama paixão, às vezes paixão doentia. Acompanhe as lives aí que você vai aprender. Eu estou falando do verdadeiro amor. Para você amar e se relacionar com outras pessoas, o amor precisa habitar dentro de você. Só que o amor ele não é uma qualidade humana. Compreenda isso. O amor não é uma qualidade humana. Para você amar, o amor precisa habitar dentro de você. E para ele habitar, ele precisa vir de Deus. De Deus. Então, quando você não tem isso, você não consegue amar outras pessoas. Vamos lá, eu vou repetir. Se você não tem relacionamento com o Criador, se você não tem relacionamento com o Criador, o amor não habita dentro de você. O amor não habitando dentro de você, não tem como você amar outras pessoas. Por mais que você acredite amar, por mais que você sofra, por mais que você grite desesperada que está amando, que está fazendo isso, aquilo, isso não é amor, tá? O que é isso, William? É um espelho. É um espelho. O amor vem de Deus, bate em você e reflete nas outras pessoas. Deus, eu e os outros. William, eu amo mais os outros do que a mim mesmo. Eu amo mais o meu marido, eu amo mais a minha namorada, eu amo mais os meus filhos do que a mim mesmo. Você está distorcendo a ordem das coisas. William, em primeiro lugar, eu tenho meu esposo, mas em primeiro lugar vem meus filhos. Você está distorcendo a ordem das coisas. Primeiro lugar é o esposo e a esposa, depois os filhos. Então, em relação a relacionamento, funciona dessa forma. Deus, eu e os outros. Presta atenção aqui. Quando eu falo a respeito de você, Deus, eu e depois os outros, isso não tem relação com egoísmo, tá? Tem relação... Travou? Para quem está aí no TikTok, viu? Dá um pulinho no Instagram. Vamos lá. Ou você sai e entra novamente. Deixa eu... Só um minutinho vocês que estão aqui no Instagram, porque travou no TikTok. Vão para o Instagram, que lá não está travando, tá bom? Vão para o Instagram. Então, presta atenção aqui. Voltou? Voltou. O que você tem que fazer em relação a isso? É quando você tem compreensão que você não pode gerar o amor sozinho. O verdadeiro amor, ele tem que vir de uma fonte. Quando ele vem de uma fonte, ele bate em você e reflete em outras pessoas. Quando você compreende isso daí, você passa a se amar, você passa a se respeitar, você passa a se admirar. Por quê? Porque você está admirando a obra divina. Agora, quando você não consegue perceber, quando você não consegue apreciar você mesmo, William, quem sou eu mesmo? Você é uma obra de Deus. E se você não consegue se relacionar com Ele, se você não compreende que a única fonte do amor só pode vir através dele, você não consegue se olhar da forma com que você tem que se olhar. Como, por exemplo, se respeitar, se amar, se valorizar. Você vai perceber que uma coisa a respeito de relacionamento tem a ver com outra também. Como, por exemplo, isso que eu estou te falando, amor próprio.
Em nenhuma fase da vida os filhos vêm em primeiro lugar. Se você for casada, não. Sempre a ordem, ela sempre é a mesma, tá bom? Deus, eu, e no caso, se for com seu esposo, os dois, e os filhos e os outros. Você alterou essa ordem, vai dar problema na sua vida. Toda vez que você altera as coisas que é para ser de uma forma, Deus fala para ser de uma forma, e você altera, você vai ter problema na vida. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada princípio da ordem. Princípio da ordem. Quando você quebra o princípio da ordem, em algum momento da sua vida você vai ter problema. Tá? Então eu quero que você compreenda o seguinte a respeito disso que eu estou te falando. Quando você compreende que o amor ele vem de Deus, você passa a se olhar de uma forma diferente. E aí, quando você olha diferente, você vai se relacionar diferente com você. Quando você se relaciona diferente com você, você simplesmente reflete para outras pessoas aquilo que você tem dentro de você. Então, quando você diz que você é uma pessoa difícil, que você não suporta as pessoas, é porque, no fundo, a verdade é que você não anda se suportando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O amor, ele não é um atributo humano. Você tem que entender isso daí. Vem de Deus e flui através de mim, flui através de você. Se você não tiver relacionamento verdadeiro com Deus, você não consegue amar uma outra pessoa. O amor é um mandamento. Não é um pedido, não. E o amor também não é sentimento, viu? Você tem que amar, inclusive, o seu inimigo. Porque amar amigo é muito fácil. O que você tem que perceber? Quando eu falo que você tem que ver se você está tendo relacionamento com Deus para você receber o amor e esse amor fazer com que o seu relacionamento melhore com você e com as outras pessoas. Você pode ver que na maioria das vezes não é isso que acontece. Sabe o que acontece na maioria das vezes? E você precisa perceber isso na sua vida? É quando você olha para a sua vida e na maioria das vezes você é o seu maior crítico. É a sua maior crítica. Às vezes você fala de outras pessoas que te maltratam, mas se você parar para analisar, às vezes você se maltrata o dia todo, pensando em coisas que você não deveria. A pessoa te fez algo por alguns instantes e você faz o dia todo com você. Você faz a semana toda com você. Você não tem a capacidade, aliás, a capacidade você tem. Você só não acredita que tenha de ressignificar isso na sua vida e tocar a sua vida em diante. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é você perceber se você não está todo o tempo se sabotando na sua vida e é por isso que os seus relacionamentos não são bons. Porque você olha para você e você se critica. Você acha que você não é boa, não é bom o suficiente. Você não compreendeu que aquele que te amou, quando você coloca isso na sua cabeça, vou dar um exemplo para você entender isso que eu estou te falando. A maior parte de vocês aqui são mulheres. Então vamos lá. William, relacionamento é terrível, não é? Depende. Depende. Depende, mas vamos falar dos terríveis. Tem relacionamento que é terrível. E aí você, mulher, você fala assim, olha, o meu marido não me trata bem, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo. William, o que eu tenho que fazer? Você tem que prestar atenção do seu esposo. Ele fala assim, não, mas o meu esposo eu estou te falando que está tratando bem. Eu falo assim, não, você não está entendendo. Eu estou falando do seu verdadeiro esposo. O seu verdadeiro esposo. Você está tendo relacionamento com o seu verdadeiro esposo?
Porque depois que você tiver relacionamento com seu verdadeiro esposo, o que vai acontecer? Vai modificar dentro de você. É porque você está olhando as coisas só aqui, olha, no plano terrestre. Você está olhando isso, Rosângela. Quem é o seu esposo? Jesus? Olha, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando você olha simplesmente no plano terrestre, você vai todo o tempo ou culpar as pessoas ou vai se vitimizar por isso. Então vamos lá, as coisas estão ruins. Eu estou sentindo que eu não estou sendo amada. Bem, se você não sente que você não está sendo amada, é porque falta relacionamento seu com Deus. Não vem de outro lugar. Isso não é questão de julgamento, é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Então calma aí. Se aqui na Terra, o meu relacionamento com meu esposo não está bem, como é que anda o meu relacionamento com o meu verdadeiro esposo, o espiritual? Também acho que não está bom. Então, primeira coisa que você tem que fazer é você acertar esse relacionamento. Faz o seguinte, deixa os filhos de lado, deixa o marido de lado. Se é caso de esposa, deixa a esposa de lado, está tudo ruim. Deixa eles de lado. Começa a ter o seu relacionamento com o seu verdadeiro esposo, com a sua verdadeira esposa, vamos dizer assim para você que é homem, com seu amigo. Aí isso vai modificar dentro de você, consequentemente, você pode ajudar outras pessoas. Tirando isso, não tem como. Não tem como. A Patrícia está falando aqui, já estou achando que meu propósito é conhecer uma mulher, porque com um homem nunca fui feliz, só pode ser. Pois então, Patrícia, foi muito legal você ter falado isso. Por quê? Porque o que acontece com muitas pessoas que vão perdendo cada vez mais a sua identidade. Isso não tem a ver com propósito que você falou, tá? Tem a ver com identidade. Você acredita que você vai se satisfazer com a mesma pessoa do mesmo sexo, por quê? Porque você já foi tão decepcionada. Isso não tem a ver com propósito, tem a ver com identidade. É quando você se afasta cada vez mais daquilo que o Criador falou. É quando você se afasta cada vez mais da sua própria identidade. É quando você se afasta cada vez mais da sua verdadeira essência. Quero que você compreenda a distorção que você está tendo em relação à vida, e assim como várias pessoas têm. Tá? Só quero que você compreenda a respeito disso. Você pode fazer isso? Você pode. Por que você vai fazer? Se fizer, por causa de um bloqueio, por causa de uma decepção. Quem te decepcionou? O homem. Não foi o teu verdadeiro noivo. Quem te decepcionou foi um homem. E aí você fica com raiva de homem e se relaciona com outra mulher. O que aconteceu? Você se distanciou ainda mais da sua identidade. Só vai ficar mais difícil. Olha, eu quero falar aqui para você. Quero te deixar 3 dicas aqui para você entender melhor a respeito de relacionamento, tá bom? Por nada, Patrícia. É só para te trazer clareza mesmo. Isso que você falou foi uma pergunta muito boa, porque muitas pessoas fazem isso, não só em relação à mulher, mas em relação ao homem também. E eles acreditam que, conforme tem sensações, é isso que eu sou. Não é. É porque você está sendo governado ou governada por um bloqueio que você teve em alguma parte da sua vida. Em algum lugar da sua vida, o seu cérebro foi danificado sexualmente. Por algum motivo. Tanto homem quanto mulher, tá bom? Olha, William, como é que eu faço para eu poder me relacionar melhor com as pessoas? É o seguinte, se você é uma pessoa que você se considera uma pessoa difícil, uma das coisas que você tem que fazer é praticar a sua escuta. Como assim, William? Quando você é uma pessoa difícil, na maioria das vezes é só você que tem razão. Mas se você percebe que essas coisas que eu estou falando estão fazendo sentido na sua cabeça, você vai perceber que a tua vida não está boa. E aí você resolve mudar.
uma das coisas que você tem que fazer em primeiro lugar é escutar mais com atenção. Sabe, você está presente ali na hora que aquela pessoa está falando e você se colocar no lugar dela, para você procurar compreender o que ela está dizendo. Não estou falando para você aceitar, não. Mas pelo menos você deixar ela falar, você deixar ela se explicar, você deixar ela falar qual é o querer dela. Sabe? Quando você é uma pessoa difícil, é uma briga, como se fosse dois papagaios. Um papapá do outro, outro aqui do outro, outro do outro, outro do outro. E no final, não deu em nada. Quem foi que ganhou a briga? Não, ninguém ganhou. Os dois perderam, porque não se chegou a lugar nenhum. E ainda ficaram com raiva um do outro. Ninguém ganhou. Pratique a escuta. Pratique a escuta. Você que é uma pessoa que tem dificuldades. Olha, presta atenção. Qual é a outra coisa que você pode melhorar? Você pode melhorar fazendo, sabe o quê? Quando você tem as coisas para falar, você pode falar as coisas com açúcar. Como são as coisas com açúcar, William? Tem coisas que você tem que ser mais gentil na hora de falar. Mesmo falando a verdade, mesmo falando direto. Para quem me acompanha aqui, de vez em quando tem gente que sai chateada comigo, depois de 1 mês, 2 meses, acaba voltando. Que às vezes demora para compreender. Mas você tem que entender que mesmo você falando a verdade, às vezes, com algumas pessoas, você tem que colocar açúcar nas palavras. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então procura fazer isso na sua vida, mesmo quando você achar que você tem toda a razão do mundo. Escuta. Tem situações que a pessoa está completamente errada. E eu vou te falar, isso é muito legal. Quando a pessoa está completamente errada, e você escuta ela falar, você escuta ela falar, você escuta ela falar, aí depois você diz assim, eu posso falar agora? Tá, começa. Aí você começa a fazer perguntas para ela, e ela começa a se enrolar todinha na própria história dela. E ela mesma vê que ela está toda errada. A Mariana está falando como escutar. Ah, Mariana. É o que, Flor? Flor está respondendo ali, viu? Isso é um treino. Tem gente que pensa assim, olha, só você ter ouvido o que você escuta, né? Não, não é não. É você treinar. É você treinar. Tem pessoas, olha, é por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca. É para você ouvir mais do que falar. É para isso. Olha, o que você tem que compreender é que a agressividade, esse desentendimento não vai te levar a lugar nenhum. Tá claro isso na sua cabeça? Sim, William, tá claro. Então faz o seguinte, vamos mudar isso. Quando você tiver com uma pessoa difícil, se você também é uma pessoa difícil, vamos lá. Pratique a escuta. Esteja naquele presente momento quando a pessoa está falando, esteja atento naquilo que ela está falando. Valorize o que ela está falando. Segundo lugar, seja mais sereno, serena, quando você tiver toda a razão. Quando você tiver que dar uma resposta para essa pessoa difícil. William, e qual é a terceira? Você pode fazer o seguinte. Aprenda a lidar com as discussões. Como assim, William? Você vai perceber que tem discussões que você tem dentro da sua casa que vocês passam 1 semana brigando. E aí, se alguém chegar assim e perguntar, por que vocês estão mesmo brigando? Eu não me lembro. E o outro? Não, também não se lembra. E por que vocês ainda estão brigando? Por causa do sentimento que foi gerado dentro de você, por causa do orgulho. Eu nem me lembro mais. Então, quase todas as brigas começam assim. E aí você começa a discutir. Calma aí, parou. Faz sentido o que a gente está discutindo? Não. Então vamos parar por aqui. Acabou. É desse jeito? É desse jeito. Acabou. Não faz sentido isso que a gente está discutindo. Tá tudo bem, acabou. Vamos parar aqui. Por quê? A gente vai se alterar, não vamos chegar a lugar nenhum e os dois vão perder. O que você faz? Primeira coisa, começou uma discussão. Não, isso aqui não faz sentido.
Não faz sentido? Então parou. Parou. E aí alguém pergunta assim, William, como é que faz isso? Do mesmo jeito, que é a escuta. Treinamento. Como é que você faz para você ficar bom em uma coisa? Treinamento. Treinamento. Quanto tempo demorou para você ser essa pessoa grossa? Quanto tempo demorou para você ser essa pessoa, se tornar essa pessoa que não consegue ter relacionamento? Quanto tempo demorou para você ser uma pessoa amargurada? Foi do dia para a noite? Não, William. Pois então. Para você mudar isso daí também é um processo. Não é do dia para a noite. Agora, se você não dá o primeiro passo, se você não começa, você nunca sai do lugar. Vai ser uma vida de reclamações todo o tempo. Todo tempo. Vou te dar mais uma dica aqui para a gente terminar a live. E eu quero dar um recado para as pessoas aqui que me acompanham, tá bom? Então presta atenção. A última coisa que eu quero te falar é para você ser, na sua vida, consistente naquilo que você faz. Tem pessoas que é muito difícil você lidar com elas, sabe por quê? Porque ela dorme de um jeito e acorda de outro jeito. Com um humor completamente diferente. Só que as pessoas, elas não têm culpa do lixo que você carrega na sua cabeça. As pessoas não têm culpa da amargura, às vezes, que você está passando no seu relacionamento ou em qualquer outro lugar. Não tem culpa. E aí o que acontece? Tem pessoas que um dia você dá bom dia para ela, ela responde bom dia. O que você vai fazer no outro dia, quando vê essa pessoa? Você vai dar bom dia, ela dá um grito em você. Bom dia por quê? Tem algum motivo para dar bom dia? Fala, minha nossa, que doideira. Não é não, Flor? É desse jeito. O que você tem que ser? Consistente no seu tratamento. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas, elas são diamantes. Alguns estão em forma completamente bruta. Então olhe para você mesmo e vai se lapidando todo o tempo. Todo o tempo. Quando você fala que você é uma pessoa raivosa, isso aí é porque você foi adquirindo esse comportamento. Quando você diz que você é uma pessoa difícil, é porque você foi adquirindo esse comportamento. Verdadeiramente você não é isso aí. Verdadeiramente você só é aquilo que Deus diz o que você é, não é outra coisa. É que você não consegue ver por causa dos seus sofrimentos. Por causa das pessoas, dos ambientes que você foi convivendo, te tornou quem você é hoje. E por isso que você age dessa forma. Só que você pode fazer diferente. Você entende? Olha, se você quiser ter paz na sua vida, se você quiser ter um bom relacionamento, se você quiser ter coisas que te façam bem, antes do ter, vem o ser. Grava aí isso na sua cabeça. Antes do ter, existe o ser. É quando você olha para você e fala, não, eu não sou essas coisas que as pessoas falaram. Eu sou aquilo que Deus falou que eu sou. Presta atenção no que eu vou te falar. A sua imagem reflete a imagem do Criador. É como se fosse um espelho. Do jeito que vem, bateu em você, reflete. Para esse espelho refletir, talvez hoje ele esteja sujo de lama. Só que você ouvindo a live, você vai limpar esse espelho. Vai limpar. O que é limpar, William? Relacionamento. Com quem? Com o Criador. Porque é de lá que é a fonte. Não tem outro jeito. É de lá que é a fonte. Você pega de onde vem, porque não é um atributo, o amor não é um atributo do ser humano. Deus te concede o amor e você vai refletir. Só que aí o que acontece? Por que você reflete? Porque você compreendeu que aquele que te criou te amou antes de você nascer. E aí você não liga para o que as pessoas falam, você não liga se tem um filho que não te ama, você não liga. É claro que você
sente isso porque você é ser humano, mas imediatamente você ressignifica isso na sua cabeça. Por quê? Porque você tem que colocar uma ordem nas coisas, princípio da ordem. Primeiro Deus, depois você. E depois, William, os outros. Filho é outros, William? Perfeitamente. Deus, eu e outros. Tá bom? E você vai perceber as coisas modificarem junto de você. Vamos lá. Final da live. Tivemos aí 1 hora de live, né? Então deixa eu dar um recado para você que me acompanha aqui. Olha, eu se fosse você, presta atenção, eu se fosse você, semana que vem, não perderia as lives. Não perderia as lives. Eu vou te explicar coisas que, se você compreender, vai fazer total diferença. Não somente no seu comportamento, mas você vai passar isso para outras pessoas. Por quê? Porque eu vou te falar sobre a raiz, a causa das coisas. Que coisas, William? De todas as coisas. Você vai perceber que tem coisas que elas podem ser modificadas e elas não modificam, porque todo tempo as pessoas estão jogando água em cima de um fogaréu, sendo que tinha que ir lá na raiz. Quando você não compreende a causa desse fogo, a sua vida é todo tempo você repetindo os mesmos erros. Então, semana que vem, às 20 horas, não perca as lives.